Glória a Deus. Aproveitar que os amados estão de pé, ler a palavra do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 2, verso de número 13. A Pastora Cris começou o culto dessa noite falando para a gente ir para outra margem, né? Jesus estava chamando para outra margem. Marcos capítulo 2, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. No 14 diz: Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Feche seus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque um dia, assim como Levi, nós ouvimos o seu chamado. Nós te agradecemos, Senhor, porque talvez estivéssemos como Levi, totalmente fora da tua vontade, do teu propósito, mas o Senhor nos chamou para uma nova vida, nos chamou para uma novidade de vida, que é te seguir, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor Deus, e queremos declarar no mundo espiritual que valeu a pena demais. Vale a pena demais, Senhor Deus, largar todas as coisas em prol de seguir a Ti. Por isso, Senhor Deus, nós queremos louvar o Teu nome e declarar que, assim como Levi, nós iremos contigo até o fim. Nós oramos e te agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus, pode sentar, querido. Amados, eu estava em casa, sempre orando, vou pedindo a Deus uma palavra, vou pedindo ao Senhor algo para trazer para nós. E o Senhor falou claramente comigo, Marcos capítulo 2, e falou o versículo, mas eu digo a vocês que na hora eu não ouvi, entendi o versículo. Eu falei: Senhor, eu falou o capítulo, falou tudo, me embala de novo o endereço. O Senhor falou assim: eu vou falar. E aí eu fui lendo, e quando lê, o Senhor tem uma maneira de falar com cada um de nós, e o Senhor falou desse versículo comigo. E aí eu falei: Senhor, mas o que o Senhor quer trazer? O Senhor chamou a Levi, né? Levi, nome de Levi significa, eu anotei até aqui, ligado, unido, vinculado a alguma coisa. E aí eu falei: Senhor, mas Levi é o mesmo que Mateus. E aí eu falei assim: vou ler o que significa Mateus. Mateus significa oferta de Deus. E aí o Senhor revelou. E aí disse: eu não vim chamar o justo, mas o pecador ao arrependimento. E a gente, quando começa a olhar a história de Levi, a gente fala assim: mas Levi era... A Bíblia não diz que ele era pecador? De repente, diferente de Zaqueu, né? A Bíblia relata os erros, ou que Zaqueu se arrepende. Mas certamente, quando a gente olha Levi, a gente está olhando alguém que tinha um nome diferente, tinha algo diferente. O seu nome nos mostra, nos revela que Levi era um levita da tribo de Arão, um sacerdote, ele tinha um chamado sacerdotal. Então Levi, teoricamente, não era para estar sentado na coletoria, ele era para estar exercendo a função de sacerdote. E aí o Senhor começou a me mostrar e falar comigo aquilo que às vezes eu e você estamos no lugar errado, fazendo as coisas erradas, naquilo que não é que a gente esteja errando no sentido de pecado, que aqui não é uma questão de pecado, é somente não estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. Por isso que quando a pastora Cris trouxe a palavra, e a gente, apesar de ser marido e mulher, nós não ficamos falando: eu vou falar isso, vou trazer aquilo. Ela falou que passou para o outro lado. Jesus falou: passemos para o outro lado. E aí eu falei: Senhor, agora eu começo a entender
porque o Senhor quer que nós saiamos de um lugar onde estejamos talvez de acomodação, talvez estejamos confortáveis, ou talvez estejamos até ganhando dinheiro, para que possamos estar aonde o Senhor quer. Porque muito mais do que dinheiro, muito mais do que situações legais, muito mais do que reconhecimento, vale estar dentro do propósito de Deus. E aí o Senhor começou a ministrar. E o primeiro versículo que o Senhor me trouxe foi: não vim chamar o justo, mas o pecador ao arrependimento. Que era Lucas 8,32. Então o Evangelho, querido, é um chamado para transformação, para mudança, para sairmos do lugar que estamos, se estivermos no lugar errado, é lógico, para o lugar que é o lugar em que o Senhor quer para cada um de nós. A gente às vezes se prende à religião, às vezes a gente se prende a dogmas, às vezes a gente se prende a condições, às vezes a gente se prende a um diploma, às vezes a gente se prende a qualquer tipo de conforto, quer seja financeiro, volto a dizer, quer seja no sentido de estarmos acomodados, mas na verdade o Senhor quer fazer algo diferente. O Evangelho é transformação, é mudança, é renovação de mente. Aí, olha, mas Deus tem a maneira de trabalhar comigo, cada um tem a sua forma. E aí o Senhor começou a me levar e falou assim, sabe por quê? Aí, isso, o Senhor ministrando comigo, eu falando com Deus, né? Ele, tipo assim, e aí eu entendi, por que o primeiro milagre de Jesus foi transformação de água em vinho? Porque Jesus poderia curar, poderia fazer qualquer outro milagre. Mas o primeiro milagre que nós vemos como milagre, transformação de água em vinho, talvez seja para mostrar a cada um de nós que o principal modelo, o principal, vamos dizer assim, objetivo do Evangelho é transformação. É sairmos de algo que nós vemos como normal, natural, que seria a água, para o vinho, que seria algo que, humanamente falando, é necessário um esforço maior. Mas nós, querido, precisamos entender que fomos chamados exatamente para essa mudança. E Levi teve essa mudança. Saiu de alguém que estava ali cobrando impostos e numa situação confortável, numa situação, vamos dizer assim, boa, de bom emprego, para algo em que ele passaria a ser um seguidor de um perseguido. Tudo bem que Levi já não era alguém bem visto, lógico, né? Se você olhar e analisar o The Chosen, que é legal demais essa série, né? Você olha ele como alguém que já é visto de maneira diferente. Por quê? Porque um judeu cobrando impostos. Mas a Bíblia também está nos mostrando que o Senhor te chama e não importa o que você esteja fazendo. Então, estar trabalhando demais não é desculpa para deixar de seguir Jesus. Estar sentado fazendo alguma coisa também não é desculpa para deixar de segui-lo. Ou estar pescando, como aqueles outros foram chamados, né? Trabalhando, não é desculpa. Então, o seu trabalho não é desculpa para seguir Jesus. O seu trabalho não pode ser peso para você seguir Jesus. Ou deixar de seguir Jesus. Aquilo que você tem, não, mas eu tenho muita coisa para fazer. Não pode servir de desculpas para a gente deixar de seguir Jesus. Nós, querido, precisamos, eu sempre falo isso, e eu falo com uma alegria no meu coração. O fato de eu trabalhar nunca foi impedimento para eu deixar de fazer a obra. Eu cansei de sair da minha casa 11, meia-noite, 1h da manhã, em missão, chegar em casa 3, 4 horas, deitar, dormir e no dia seguinte estar trabalhando. Por quê? Porque eu era pastor? Não, nem sonhava. Eu não sonhava nem ser crente, imagina pastor. Agora, por que você faz? Ou por que você fez? Porque eu entendo que o Senhor me tirou de um lugar que eu estava para fazer a sua obra. E aí não é título que faz você fazer a obra.
Não é um chamado no sentido de que, eu estou fazendo isso porque eu tenho um objetivo tal. O meu objetivo tem que ser servo. Tem que ser estar dentro do propósito do Senhor. E não importa se de uma maneira ou de outra, porque aqui, se a gente olhar, Mateus teve que, ou Levi, né, teve que deixar, ou teve que abrir mão, vamos dizer assim, de estar com os recursos, e a gente entende o seguinte: se a gente olhasse para a Bíblia, a gente poderia dizer assim: por que não foi Mateus o tesoureiro de Jesus? Sabe o que eu aprendo com isso também? Aqui está descendo fresquinho, nem fui, sabe, o senhor não tinha falado não. Mas eu entendo, porque o Senhor não chamou Mateus para ser vamos dizer assim, o tesoureiro, porque Mateus estava tendo que deixar tudo aquilo que lhe prendia, tudo aquilo que poderia lhe ligar, ou fazer lembrá-lo daquilo que ele tinha como função, para uma nova função. Quando a Bíblia diz que o Senhor chama a Pedro e fala assim: agora eu lhe farei pescador de homens. Sabe o que ele está dizendo? Você é pescador, legal, mas a tua função não é mais peixe, agora é homem. Ele poderia estar dizendo para Mateus: você foi um bom cobrador, legal, fez o seu serviço, mas agora sou eu e você, para que você possa ser alguém capaz de esquecer as coisas desse mundo, naturais, do dinheiro, do trabalho, das coisas que te prendiam, para passar agora a ser um seguidor daquele que tem uma nova história, uma nova perspectiva, um novo propósito na tua vida. Eu e você, querido, fomos chamados para um novo propósito em Deus. Podemos ter nossas funções, podemos ter nossos trabalhos, podemos continuar exercendo as nossas funções, mas não podemos deixar de fazer o propósito do Senhor, ou cumprir o propósito de Deus. O meu e o teu trabalho não pode ser impedimento. O meu e o seu dinheiro não pode ser impedimento. A minha e a sua família não pode ser impedimento. Nada pode ser impedimento, querido, para a gente seguir aquilo que o Senhor está chamando a cada um de nós. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo assim: a partir de agora, vocês têm um novo propósito. A partir de agora, aquilo que vocês tinham como principal na vida de vocês precisa ser mudado, tem que ter uma nova perspectiva. Nós não podemos seguir ao Senhor como o mundo segue, de qualquer maneira, as coisas. Precisamos seguir ao Senhor sabendo que estamos debaixo de um propósito. A Bíblia diz que nós fomos chamados segundo o seu propósito, que nós fomos chamados para cumprir um propósito maior, porque o propósito é do Pai. E nós temos que nos sentir privilegiados. É um privilégio poder trabalhar para o Senhor. É um privilégio poder estar dentro da presença do Senhor. É uma honra poder fazer algo para o Senhor. Podemos orar e pessoas serem curadas, a honra é dele, a glória é dele. Mas para nós cabe o quê? A alegria, a satisfação, a certeza de que estamos fazendo a vontade do Senhor. Por isso é tão bom, querido, por isso é tão bom poder estar dentro do chamado do Senhor. Levi foi chamado dentro do seu trabalho, e aí é interessante, porque a Bíblia diz que Levi imediatamente, ou seja, Levi, amado, foi alguém que serviu para que nós venhamos entender o que é imediatamente largar as coisas. É largar as coisas, e o que nós precisamos largar? Levi largou a coletoria, largou o seu trabalho. Eu não estou aqui, volto a dizer, dizendo para ninguém largar o trabalho. Eu estou aqui fazendo a pessoa entender que nós precisamos deixar algumas coisas imediatamente. Talvez precisamos esquecer o propósito anterior, talvez precisamos esquecer família, trabalho. Como assim esquecer família, trabalho? É fora da palavra do Senhor? Não, a Bíblia diz que aquele que não deixar pai ou mãe em prol dele, a gente não está dentro da vontade do Senhor. E o que é deixar pai e mãe? É largar, é abandonar? Não, é saber que pai e mãe tem que ser honrado todo o tempo, mas não pode servir de impedimento para servir ao Senhor. Que o seu trabalho, os seus recursos, é bom tê-los, mas isso não pode servir de impedimento para servir ao Senhor. Precisamos ter essa separação. E ali,
Levi foi totalmente separado daquilo que poderia lhe prender, poderia lhe atrair de volta. O que poderia nos atrair de volta? Temos que ter coragem de dizer: Senhor, isso aqui ainda me atrai. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa situação, porque isso ainda me atrai para o mundo, me atrai para as coisas de fora. Nada pode te atrair, querido, de volta lá para fora, a não ser ganhar almas, a não ser buscá-los para que eles estejam conosco. Mas essas situações não podem nos prender. E é interessante que Levi não foi chamado, e eu anotei isso aqui que eu achei muito interessante. Levi não foi chamado durante uma pregação. Levi não estava no meio ali da multidão e de repente ouviu a mensagem de Jesus e ficou encantado. Ainda que a fé venha pelo ouvir a palavra de Deus, o que atraiu a Levi foi o chamado. O chamado do Senhor tem que nos constranger. O olhar do Senhor em termos de nos chamar para estar com Ele. Porque o que Jesus estava dizendo é: Levi, isso tudo é bom, mas esquece. Você precisa estar comigo. E ali o que Levi faz? Segue. Então, querido, não há como a gente dar desculpa. Talvez eu fui chamado no meu trabalho. Quando o Senhor falou comigo, eu estava no trabalho. E eu tive uma situação e na hora do almoço a gente tinha um culto. E o Senhor, literalmente o Senhor, pelo Espírito, me conduziu até aquela capela mortuária onde eu ouvi o Evangelho e fui convertido dentro de uma capela mortuária. Então, querido, eu não sei aonde o Senhor falou contigo. Pode ter sido no trabalho, pode ter sido através de um amigo, pode ter sido na escola, pode ter sido na faculdade, não importa. Mas certamente, se o Senhor te chamou, se o Senhor falou contigo, obedeça. Não deixa nada atrapalhar. Não deixa nada ser desculpa. Eu fico imaginando, Mateus não devia ter nada de diferente dos outros, talvez pela idade, né? Porque dizem que os discípulos de Jesus eram todos meninos jovens, 18, 19, 17 anos. E talvez por isso só Pedro era casado, que talvez era um pouquinho mais velho. Mas a questão, eu não estou nem entrando nesse mérito, mas eu fico imaginando o que Levi tinha de diferente. É a mesma coisa quando a gente lembra que Jesus entrou no meio de uma multidão de enfermos, olhou para aquele paralítico. É esse. O que, quando o Senhor passou por você e falou, é esse? O Senhor passou por você e falou assim, é essa. Ah, mas o que eu tinha que atrair o Senhor? Querido, o Senhor vê o teu coração. O Senhor sabe que pode contar contigo. E o Senhor quer ter essa alegria de contar contigo. Olhando para você e vendo assim, Ele vai obedecer o chamado. Ela vai seguir a esse chamado. Ah, amado, é bom demais. Não importa onde você esteja, o Senhor quando te chama, você precisa obedecer. Você precisa obedecer esse chamado. E ali Mateus deixou algo que poderia lhe parecer muito mais rendoso, assim, se a gente pensar em termos de renda, em termos de valores, muito mais satisfatório humanamente falando, para algo que tinha um propósito muito maior espiritual. Mateus deixou a sua satisfação financeira em prol de seguir a um reino que ele nem conhecia ainda. Eu e você, querido, precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Precisamos nos colocar na mão do Senhor, para que o Senhor possa usar os recursos que Ele tem. E o principal recurso que o Senhor tem, eu e você. Esse é o principal recurso que o Senhor tem para usar. A mim e a você. Porque se nós obedecermos, o Senhor vai usar. Amém? Então Ele deixou toda a recompensa humana, toda a recompensa financeira em prol de seguir a Jesus. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, né? E ele resolveu obedecer, então eu vou servir a Jesus. Não volto a dizer, não estou aqui dizendo para ninguém abandonar o trabalho, ninguém precisar jogar dinheiro fora, nada disso, eu só estou falando de não deixar de cumprir o chamado, o propósito do Senhor. Porque quando Levi ouve o chamado,
a Bíblia diz claramente que ele deixa tudo. E quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Dinheiro, amigos, família, farras, o fluxo daquilo que ele já tinha construído. Que a gente tem a mania de dizer assim, mas como é que eu vou deixar isso tudo para trás? A verdade é essa, quantas vezes nós falamos, mas eu vou ter que deixar de fazer isso. O evangelho, querido, é abrir mão. O evangelho é deixar algumas coisas para trás. O evangelho é deixar de seguir aquilo que é o fluxo natural desse mundo para seguir um fluxo totalmente inverso. Por isso que servir ao evangelho é tão difícil. Porque seguir o evangelho é uma mudança, é uma metanoia, uma mudança de mente. Servir ao evangelho é seguir a algo que o mundo acha loucura. Porque o mundo tem uma naturalidade, tem um fluxo. E nós temos que andar na contramão desse fluxo. É incrível isso, mas é uma realidade. E a Bíblia diz, deixar tudo. Deixar tudo. E aí a Bíblia nos faz lembrar de quem? Quem foi alguém que deixou tudo sem conhecer nada? Abraão. Abraão, quando recebe o chamado, deixa a tua parentela, deixa tudo para trás e segue-me. Para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Mas aonde é? Se você precisa confiar que o Senhor vai te levar em um lugar em que as pessoas ainda não enxergam, que talvez você mesmo não enxerga, mas a Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. O Senhor sabe qual é o propósito que Ele tem na tua vida. O Senhor sabe que o chamado que Ele tem para a tua vida é muito maior do que aquilo que você acha e pode esperar que seja. Aquilo que Deus tem para a tua vida é muito maior do que qualquer cargo, função, objetivo pessoal que você tenha. Porque aquilo que o Senhor vai fazer através da tua vida, e eu gostaria de você entender, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E se vale mais do que o mundo inteiro, você ao exercer o seu chamado, exercer a sua função, exercer o seu propósito em Deus, uma alma que você ganha vale mais do que qualquer dinheiro que você possa vir a ganhar nesse mundo. E a gente às vezes não entende isso, porque o evangelho é loucura para o mundo, para os que não conhecem, mas é poder de Deus para nós. É poder de Deus. A Bíblia nos mostra claramente, querido, que o Senhor quer fazer de cada um de nós um seguidor seu. A Bíblia nos mostra claramente que o Senhor quer fazer de nós um bem-aventurado. A Bíblia mostra claramente que o Senhor quer fazer de nós alguém capaz de fazer coisas maiores do que Ele fez. Olha que loucura que é. Porque a Bíblia diz que Jesus promete isso. Farei vocês se crerem farão coisas maiores. E o que é coisa maior? Do que uma alma. Do que levar o evangelho a alguém. Do que deixar aquilo que é o natural desse mundo para servir a Ele. E quando a gente fala isso, querido, as pessoas esquecem que a gente sempre fala de pessoas, olham exemplos, olham homens que, esse homem ganhou milhares de almas, que lindo. Mas a gente pergunta assim, você teria coragem de fazer o que ele fez? Abrir mão daquilo que ele abriu? Outro dia eu estava lendo um livro, e esse livro é alguém que era príncipe de um país. Não vou entrar aqui muito no mérito, a gente está na internet para não entrar. Mas príncipe de um país. Ele deixa um país onde ele seria príncipe, mas ele não poderia nunca ser cristão, para seguir a Cristo. Ele abre mão de tudo para seguir o cristianismo, para seguir a Cristo, para servir aquele que seria capaz de dar a ele riquezas muito maiores. Porque se a gente olhar a Bíblia é tão tremenda que esse mundo vai atrás de quê? De ouro, de riquezas. E a Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro. Nós iremos pisar no ouro. Sabe por quê? Porque nada vale mais do que a presença do Senhor.
Se a gente analisar o que é a Bíblia, querido, que é que ela fala da Nova Jerusalém, nada se compara. Nada se compara. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. Mas o que o Senhor quer? Que a gente tenha coragem de deixar tudo e seguir. Volto a dizer, você não precisa deixar trabalho, não precisa deixar sua família, você só não pode deixar nada atrapalhar o chamado e o propósito. A gente precisa explicar, porque senão as pessoas ficam, mas é uma coisa ou é outra? Você só precisa obedecer e nada pode atrapalhar o propósito de Deus na sua vida, amém? Assim como Jesus fez de Levi, fez de Mateus alguém, uma testemunha ocular dos seus milagres. Uma testemunha em que ele viu quantos milagres. Você fica imaginando, querido. Alguém aqui já viu milagres? Quando a gente fala milagres, operações de maravilha, às vezes a gente ouve pastor Manuel contando os testemunhos, a gente vê na internet coisas acontecendo. Eu estou falando coisas espetaculares, no caso, no sentido sobrenaturais. Milagres, o Senhor tem feito. Mas será que o Senhor não quer nos fazer ver coisas maiores? Assim como ressuscitar mortos. Uma pessoa que não tem a orelha, não sei se vocês já ouviram esse tipo de testemunho, a pessoa não tem a orelha, e a orelha crescer assim. A pessoa não ter um membro, de um braço. Eu já ouvi um testemunho, um homem na guerra, lá na África, tinha perdido a perna. E vários milagres acontecendo e as pessoas felizes, mas quando esse homem não tinha as pernas cresceram. Pernas... Amado, a Bíblia diz que o nosso Deus cria do nada. Ele tem poder para criar do nada. O homem havia perdido a perna. E aquele povo, de repente, começa a comemorar de uma maneira muito mais alegre, muito mais eufórica. E o pregador, sem entender, falou, mas vocês viram tantos milagres aqui, até ressurreição de mortos. Mas eles falaram assim, mas aquele homem não tinha perna e a perna foi crescendo. Esse é o Deus que eu e você fomos chamados para servir. Esse é o Deus em que Levi abriu mão de tudo para servi-lo. E é o Deus que quer fazer de nós, seguidores, para também vermos operações de maravilhas. Vamos ficar de pé, querido.